E aí, tranquilo? Bem, dando continuidade às nossas aulas aqui do portal Proteus do VPL, né? Hoje nós daremos início aqui à nossa quinta aula do módulo 2, né? Conforme a gente vem abordando o módulo 2, vem falar aqui dos assuntos sobre engenharia do Proteus, né? Que envolve a parte de instalação, configuração e atualização do Proteus, né? Bem como a instalação e configuração e atualização também das ferramentas que trabalham com o Proteus, né? Então a gente viu nas últimas aulas aí a parte da instalação lá da ferramenta do SQL Server, né? Depois vimos o SQL Management Studio, que é a ferramenta que se conecta ao servidor do SQL Server e através dela através dela a gente pode criar o nosso banco de dados, né? O BD underline Proteus do VPL, né? Que é o banco de dados que vai ser utilizado pelo Proteus. E nessa aula a gente vai aprender como instalar e criar uma fonte de dados ODBC, né? A gente vai ver o conceito, né, do que é que se trata no ODBC. Aqui, nessa aula, a gente vai instalar uma versão de um drive ODBC, né, que é a versão suportada, né, por essa versão do Proteus. Mas no momento que você estiver instalando o Proteus, né, você pode tentar instalar com o drive ODBC que já tem na sua máquina, né? Mas no momento, eu acredito por algum problema, mas acredito que a TOTS, se for um problema, né, a TOTS vai corrigir mais à frente. A versão mais atual do meu drive ODBC, o Proteus não reconheceu, né? Então eu tive que baixar uma versão anterior, né, desse drive ODBC, que é um software ODBC, para poder os Proteus reconhecer, né? Então eu deixei o link, né, na parte lá de download das ferramentas, né? Então caso a versão que você tem aí do drive ODBC não seja suportada, né, você pode baixar, né, essa versão aí que tem na primeira aula aqui do módulo 2, né, na parte de downloads, e instalar ela, certo? Então a gente vai instalar e depois a gente vai criar a fonte de dados ODBC, né, e vai se conectar lá ao banco de dados, beleza? Então nós preparamos esse mapa mental, né, que vai estar disponível para você baixar aí depois, certo? Então essa aula, né, ela tem como título, né, 2.5 Proteus /ferramentas /fonte de dados ODBC, como instalar e criar a fonte de dados ODBC BD underline Proteus do VPL. Tá? Então, como de costume, né, a gente vai ver um pouco aqui da parte conceitual, né, e depois a gente vai para o processo prático, beleza? Primeiramente, a gente vai instalar um drive ODBC, né? Então, um pouco do conceito, né? O ODBC é um acrônimo para Open Database Connective, é um padrão para acesso a sistemas gerenciadores de banco de dados SGBD. Então, conforme a gente viu aí, né, esse programa, né, o DBC, ele é um software, né, que através dele é definido vários padrões, né, para acessar diversos gerenciadores de bancos de dados, né? Então nós temos um drive, um software, né, para acessar o SQL Server, tem um drive para acessar o Oracle, temos um drive para acessar o Postgre, MySQL, né, e diversos outros bancos de dados. Então esse ODBC, né, ele faz toda a parte de... Então esse ODBC, né, ele tem toda a interface, né, por dentro dele para acessar qualquer um desses sistemas gerenciadores de banco de dados, né? Então é uma ferramenta, né, que a gente utiliza para poder se conectar a certos tipos de sistemas gerenciadores de banco de dados, beleza? Então o próximo passo agora é a gente executar, né, um instalador, né, que é o instalador que vai estar no link lá dessas primeiras aulas, né, da primeira aula aqui do módulo 2, certo? Então já estou considerando que você já fez o download, né? Pronto, e aqui nós temos o programa, né? Aqui não precisa a gente executar como administrador, né? Aqui como já é um pacote do SQL da Microsoft, né, ele já vai executar direto, certo? Então nós vamos dar 2 cliques aqui para iniciar a instalação, né? Aqui ele mostra, né, bem-vindo ao assistente de instalação do SQL Server 2012 Native Client, né, que é o Drive, certo? Conforme você pode ver aqui, né, no mapa mental, ele mostra aqui a telinha. É só a gente seguir no passo a passo. Aqui nós clicamos em avançar. Depois aqui nós marcamos, né, que aceitamos os termos, o contrato de licença, clicamos em avançar. Aqui nessas duas opções, né, uma já vem selecionada, então a gente vem aqui na outra e marca, né, para ele instalar também esse SQL Server Native Client, né, e clicamos em avançar. E conforme é mostrado aqui no mapa mental. E agora nós clicamos
instalar, né? Para ele dar início aqui à instalação do drive do SQL Server. Certo? No caso é o drive, né? Suportado aqui pelo Proteus, né? Pronto, aqui aparece para confirmar, a gente clica em sim. E aqui ele mostra, né, que a instalação foi concluída, certo? E aqui é só clicar mais em concluir para finalizar a instalação. Pronto, feita essa instalação, certo? O próximo passo agora é a gente criar a nossa fonte de dados, certo? Instalamos o Drive, né, o programa, e agora a gente vai criar a nossa fonte de dados, né, que vai ter aquelas informações do banco de dados, né, para poder se conectar a ele, certo? Então aqui, ó, no mapa mental, você pode ver aqui, nós temos uma fonte de dados ODBC, né, de 64 bits, né? E aqui dentro dessa fonte de dados, né, ele contém informações, né, do servidor do SQL Server, né? No caso aqui a gente forma localhost, o nome do banco de dados, né? E tudo. Então, dentro dessa fonte de dados ele vai guardar todas essas informações, né? Para a gente utilizar ela lá no TOTDBAX, né? Que é na próxima, que é na aula mais à frente, né? A gente vai aprender como configurar essa fonte de dados lá, certo? Então aqui é aquele conceito que a gente já tinha visto, né? Do conceito de ODBC. E aqui ele fala, nessa etapa iremos dar início à criação da fonte de dados ODBC. Uma fonte de dados é um conjunto de dados que contém informações para estabelecimento de uma conexão com um banco de dados especificado. Dentre essas informações se destacam. Então, dentro dessa fonte de dados, né, a gente informa lá o drive do banco de dados que a gente vai utilizar, que no caso é o SQL Server, certo? Nós damos um identificador para essa fonte de dados, um nome, né, que vai ser utilizado, né? No caso é o BD_ProteadoVPL, o local do servidor do banco de dados, no caso nosso que é o localhost, o ID do logon, que é o usuário SA, né? Usuário padrão lá do SQL Server, a senha, que foi a senha definida lá na instalação do SQL Server, e o banco de dados, né? Que é o BD_ProteadoVPL, que foi o banco de dados que a gente criou na aula anterior, beleza? Então a gente cria, né, uma fonte de dados, né, passando esse conjunto de informações para ela, que é o que a gente vai fazer agora, certo? Então o primeiro passo, né, para a gente criar aqui a nossa fonte de dados, né, no menu iniciar do Windows, né, pesquisa pelo termo ODBC, né, e abre o programa fonte de dados ODBC 64 bits, né. Então você digita aqui no menu iniciar. Eu já estou aqui no atalho, né, mas você digita aqui no iniciar, ele deve aparecer uma tela como essa, né, e você seleciona fonte de dados ODBC 64 bits. Certo? Super importante você selecionar essa arquitetura aqui, né, que tem que ser a mesma arquitetura lá do TOSDBAX, né, que a gente vai ver. Então nós abrimos aqui o programa, né, do fonte de dados, e aqui ele mostra, né, na tela que aparece, verifique se o título acima é administrador de banco de dados, né, ODBC 64 bits, pois precisamos usar a arquitetura de 64 bits, pois deve ser a mesma arquitetura do TOSDBAX, né, que iremos configurar mais à frente. Para criar a fonte de dados, clique na aba DSN de sistema e clique depois em adicionar. Certo? Então, seguindo aqui o passo a passo, você vai aqui na aba, né, DNS de sistema, e aqui, ó, em adicionar, certo? Eu tenho aqui essas versões, né, de drive, só que durante a instalação do Proteus, né, ele só permite, né, selecionar essa versão, né, que foi desse programa que a gente instalou aqui, né, da instalação do SQL Server 2012, né, esse drive. Então foi esse drive aqui. Você vai ver que no momento lá da instalação do Proteus, né, ele pede para selecionar um drive e é justamente essa versão aqui, certo? Por isso nós tivemos que instalar ela. Caso você tenha outras versões, mas aí você pode tentar, né? Mas se não conseguir, você instala, né? Baixa essa versão, né, que a gente instalou aqui, instala, e ele deve aparecer assim, SQL Server Native Client, né, 11.0. Então você seleciona, clica em concluir. Aqui, ó, no assistente, né, criar uma nova fonte de dados, aqui é o identificador da nossa fonte de dados, é o nome dela. Então, é esse nome aqui que vai ser utilizado lá no TOSDBAX, né, para poder o TOSDBAX conseguir se conectar ao banco de dados. Então, nós informamos o nome da nossa fonte de dados, BD_Proteus ADVPL. A descrição você pode botar qualquer coisa, né, mas a gente pode repetir também, ou copiar e colar, certo? Aqui, ó,
tudo que a gente está falando, né, tem aqui no mapa mental, né, para você ir seguindo. Aqui que você seleciona o banco de dados. Aqui, ó, nós temos, né, na tela que aparece, informamos um nome, a fonte de dados. Esse nome é o identificador, que vai servir de referência quando for chamado pela ferramenta TOSDBAX, né, Top Connect. Nesse caso, daremos o nome de BD_ProtetorVPL. A descrição você poderá informar qualquer nome que descreva a fonte de dados. No caso, informei BD_ProtetorVPL. No campo servidor, você informa o nome do local onde está localizado e instalado o SQL Server. No caso, a gente informa aqui localhost, mas pode ser o nome da máquina, né, ou IP, né, caso for um servidor externo, certo? Então nós informamos aqui localhost. E aqui nós clicamos em avançar, certo? Aqui nessas opções de autenticação, né, a gente marca essa segunda opção, né, com a autenticação do SQL Server, né, usando identificador de logon e senha inseridos. Então a gente forma aqui o usuário SA, né, tudo minúsculo, que é aquele usuário padrão lá do SQL Server, e a senha que a gente definiu durante a instalação lá do SQL Server, certo? Então nós demos um identificador, né, para a nossa fonte de dados. E agora nós estamos passando o usuário e a senha, né, que ela vai se conectar ao nosso servidor lá do banco de dados, certo? Pronto. Aqui a gente clica em avançar. Que é essa etapa aqui. Pronto, nessa outra etapa aqui, né, ele pede para a gente selecionar o banco de dados que a gente vai utilizar, a gente marca aqui. E nós clicamos e selecionamos aquele banco de dados que nós criamos lá, né, o BD_ProtetorVPL, beleza? Agora nós clicamos em avançar. Aqui ele fala do idioma, né, de mensagem do SQL Server. A gente pode alterar aqui para do Brasil, né, Brasília. E clicamos em concluir. A forma é mostrada aqui na tela, né, seguindo aqui o passo a passo. E aqui ele informa, na próxima tela que aparece nós podemos ver as informações passadas à fonte de dados. Clique em testar a fonte de dados, né, para validarmos se a fonte de dados consegue se conectar ao servidor de banco de dados do SQL Server. Então, aqui são todas as informações que nós passamos, né, a nossa fonte de dados, certo? O nome dessa fonte de dados, que é o identificador, né, chamado BD_ProtetorVPL, a descrição dela, o servidor, né, que é o local onde está instalado o nosso servidor do SQL Server, né, localhost. O banco de dados que a gente vai se conectar lá, né, é o mesmo nome aqui, né, deu o mesmo nome. E aqui são algumas outras informações. Então nós clicamos aqui em testar fonte de dados. E aqui ele mostra, teste concluído com êxito, né. Então isso mostra que a nossa fonte de dados, né, o DBC, já está pronta, né, para se conectar ao banco de dados lá do SQL Server, certo? Então nós clicamos aqui em OK, clicamos em OK. E aqui ele mostra, né, o identificador da nossa fonte de dados, né, BD_ProtetorVPL, de 64 bits, né, e o drive, né, do SQL Server Native Client, né, 11.0, certo? Então, aqui ele mostra, né, então conforme é mostrado aqui no mapa mental, né, a gente concluiu, né, concluiu e criou aqui a nossa fonte de dados. Então, na aula mais à frente, né, a gente, através da ferramenta lá do TOSDBAX, né, a gente vai configurar, né, informar essa fonte de dados ao DBC, né, que a gente criou aqui, vai informar lá dentro do DBAX, né. E assim, quando a gente for instalar o Proteus em si, a gente vai configurar o Proteus para acessar o DBAX e, consequentemente, o DBAX acessa a fonte de dados, né, e consegue se conectar ao banco de dados, beleza? Então, por hoje, nós finalizamos aqui a nossa aula sobre criação da nossa fonte de dados, né? Espero que você tenha entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, né, eu peço aí que você deixe aí seu comentário, certo? Que a gente vai estar lhe respondendo, certo? Lembrando mais uma vez, né, que esse mapa mental vai estar disponível para você baixar, né, e utilizar aí para acompanhar as aulas, beleza? Peço aí também que você deixe aí seu feedback, né? O que é que tá achando das aulas aí do portal ProtetorVPL, né? Se tá dando para entender. E se tiver ficado alguma dúvida, né, você pode deixar seu comentário que a gente vai estar lhe respondendo, beleza? Então por hoje nós ficamos por aqui. E nos vemos aí na próxima aula aqui do portal ProtetorVPL, beleza? Então um grande abraço e fica com Deus.